Irmãos e irmãs em Cristo, existem duas maneiras diferentes para nós estudarmos e conhecermos a história. A história da humanidade, ela pode ser conhecida através de uma perspectiva cronológica e de uma perspectiva que nós chamamos de perspectiva segundo a graça. O que significa conhecer a história segundo a perspectiva cronológica? É aquilo que nós aprendemos nos livros de história. Há 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Aproximadamente no ano 1500, saíram várias caravelas de Portugal, possivelmente indo para a Índia, chegaram no Brasil. E no mês de abril tivemos o descobrimento do Brasil no ano de 1500, em Porto Seguro, onde foi celebrada a primeira missa. No ano de 1962, a igreja teve algo chamado Concílio Vaticano II. No ano de 2020, o ano que nós estamos agora. Todo mundo pode entender e todo mundo sabe. Esta é a história a partir da perspectiva cronológica. É só pegar os livros de história. Mas existe uma outra maneira de conhecer a história, que é segundo a graça. A história pode ser conhecida segundo a graça quando nós compreendemos e percebemos Deus se revelando ao ser humano. Deus, Ele ama tanto o ser humano, Ele ama tanto a cada um de nós, que durante a história Deus foi se revelando. Deus se revelou na criação. Deus se revelou àquele povo que estava escravo no Egito. Deus revela-se a cada um de nós em cada Santa Missa. Naquela gruta de Belém, Deus se revelou de uma forma tão extraordinária que Jesus nasceu. Esta é uma forma de ver a história que ultrapassa os olhos dos cientistas, e aqui entra principalmente os olhos da fé. Deus, Ele foi se revelando durante a história. Chegou um momento da história que Deus revelou-se de tal forma que todos os véus foram arrancados, foram destruídos, e Deus foi visto 100% do jeito que Ele é, com Jesus Cristo. Jesus é o ápice, é o complemento, é a plenitude da revelação divina. Porém, Jesus, 100% Deus e 100% homem, morreria, deixaria de viver no nosso meio. Então Jesus preparou 12 apóstolos para continuar a sua missão. E a organização desses apóstolos nós chamamos de igreja. Jesus teve sim o desejo de fundar uma igreja, de fundar uma instituição para continuar aquilo que ele realizou. E o evangelho de hoje nos diz, com palavras muito claras, sobre a fundação da igreja. A fundação da igreja, segundo os grandes místicos da igreja, principalmente um grande teólogo do quarto, quinto século, chamado São João Crisóstomo, a igreja surgiu na cruz. Por que a igreja surgiu? Por que a igreja foi fundada na cruz? São Paulo nos diz que a igreja é esposa de Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus é o novo Adão. Se Jesus é o novo Adão, a igreja é a nova Eva. De onde que Eva surgiu? Eva surgiu do lado de Adão. De onde que a igreja surgiu? Do lado de Cristo, aberto na cruz. É lá quando o lado de Cristo é rasgado e jorra sangue e água, a igreja surge. E aquele sangue e água representa as duas maiores forças da igreja. Água, o batismo. O sangue, a Eucaristia. Ali nós temos o fundamento da Igreja Católica. Porém, antes de acontecer este evento histórico, Jesus pré-anuncia a fundação da igreja. E nós chegamos neste texto hoje. Nós vamos ver pelo menos 4 realidades muito claras deste texto que mostra Jesus querendo fundar uma igreja. Primeiro, Jesus muda o nome de Simão. Jesus diz: Simão, tu és Pedro. Se alguém tem o nome de Pedro aqui entre nós, desculpem aquilo que o padre vai dizer, mas Pedro não era nome de gente. Pedro não era nome de gente. Jesus não falava grego. No grego nós temos Petros e Petra, masculino e feminino. Jesus falava aramaico. No aramaico nós temos Cefas ou Kefas, que é neutro. Jesus diz Simão, e para os antigos o nome traz um significado de missão,
daquilo que Deus espera para aquela pessoa muito grande. Simão significa galho fraco, significa grão de areia, significa quase nada. De repente vem Deus e diz: Simão, tu serás Pedro. Simão, você será pedra. Eu me imagino no lugar de Pedro. Eu ser pedra? Eu sou gente, como que eu vou ser pedra? Jesus diz: tu serás pedra. Quando o nome de uma pessoa é mudado na Bíblia, muda a missão daquela pessoa. Jesus estava mudando aquela missão. E por que Jesus estava mudando aquele nome, dando uma nova missão? Qual que seria a missão? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro dado, Jesus muda o nome de Simão, muda a missão dele. Segundo dado, que Jesus estava fundando uma igreja. Eu edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. Existe uma igreja fundada por Jesus. Uma igreja fundada por Jesus, não são várias. Hoje nós temos no mundo aproximadamente 33 mil títulos de igrejas diferentes. Perto da minha casa tem a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja dos Mormons, a igreja dos Testemunhas de Jeová. Nós temos a igreja luterana. No Brasil tem a igreja universal, a igreja Deus é Amor. Tem uma igreja que o nome é Cuspe Divino. Imagina, Barranco Sagrado do Senhor. Tem cada nome que é mais uma piada do que um nome de igreja. Mas tem 33 mil nomes diferentes. Deus não se contradiz. Se uma igreja diz que a Eucaristia é o corpo de Cristo, a outra diz que a Eucaristia é o símbolo de Cristo, como que as duas podem estar certas? Se uma igreja diz que Jesus teve mais irmãos biológicos, e outra diz que Jesus não teve irmãos biológicos, como que Jesus pode ter tido e pode não ter tido mais irmãos biológicos? Não funciona. Nós temos um dado histórico. Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei. Artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. Igreja. O meu livro. Esse livro é de quem? Meu. Existem quantos livros? Até uma criança entende. A minha igreja. Jesus estava falando de uma. O problema é que a nossa geração quer conhecer a igreja de Cristo por meios e caminhos que não são racionais. Imaginem, por exemplo, vocês querem saber quem é o meu pai. Nós colocamos 3 homens aqui, um do lado do outro. E alguém pensa assim: Padre Daniel tem fé. Vamos ver qual desses 3 homens que tem mais fé. E aí vocês descobrem que o do meio tem mais fé. E alguém diz: esse do meio é o pai do Padre Daniel. Será que esse é um bom critério para saber quem é o meu pai? De repente alguém diz: vamos ver quem é o pai do Padre Daniel. O Padre Daniel é alto, o mais alto é o pai do Padre Daniel. Vamos ver quem gosta mais do Padre Daniel. E aí conversam com os 3, descobrem quem gosta mais de mim e fala que é meu pai. Isso não existe. Para descobrir quem é meu pai, vocês precisam 2 coisas: ir no cartório e no laboratório para fazer DNA. Faz o DNA. Vai no cartório e vê o registro. Não precisa saber quem gosta mais de mim. Existe um dado objetivo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que veio da época dele. A igreja que veio de Jesus Cristo é a única que foi fundada na época dele. Nós temos algo chamado sucessão apostólica. Eu já disse outras vezes, é belíssimo. Pedro morreu, ficou Lino. Lino morreu, ficou Anacleto. Anacleto morreu, ficou Clemente. Depois ficou Evaristo. Depois ficou Alexandre. Depois ficou Higínio, Telésforo, Pio, Agteto, Sisto, Paulo, até chegar em Francisco. 266 papas sem interrupção. Imagine aqui, eu não sei no português de Portugal, se eu estiver usando um termo que não é de vocês perdoem o padre, vocês vão entender. No Brasil a gente diz extensão. Imagine nós temos uma extensão. Extensão tem um cabo que vai lá na tomada, e depois você tem um fio, e depois aqui você tem várias entradas diferentes. E aí você vai colocando os outros cabos, e esse daqui recebe energia da fonte, que é lá da tomada. Nós temos uma igreja que está ligada à tomada. As outras são da extensão. Igreja luterana vem de 1521, de Martinho Lutero. Igreja anglicana vem de 1534, do rei Henrique VIII. Igreja calvinista vem aproximadamente de 1540,
de João Calvino. Igreja Batista vem aproximadamente de 1604, de John Knox. Testemunhas de Jeová vem aproximadamente de 1830, de um pastor americano. Igreja Assembleia de Deus vem aproximadamente de 1900, de um pastor chamado Daniel Berg. Igreja Universal de Deus vem de 1977, no fundo de uma funerária no Brasil, de um homem chamado Edir Macedo. Como que uma igreja pode ser a igreja de Jesus e não pode ser da época de Jesus? Gente, religião é a coisa mais fácil do mundo de conversar. Não dá para escapar. Não dá para escapar. Não precisa pegar a Bíblia. Vamos para as bibliotecas. É só perceber qual foi a igreja que veio da época de Jesus. Agora, a maioria dos católicos são preguiçosos, não estuda, relativista. A igreja de Cristo é aquela que eu quero. Não, o meu pai não é aquele que eu quero, o meu pai é aquele que me gerou biologicamente. Eu posso falar, eu quero outro pai, não dá. Eu posso falar, agora eu não sou mais brasileiro, mas eu sou brasileiro. Existiu um dado histórico, e aquele dado histórico fez uma igreja ser a igreja de Cristo. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Terceira realidade que nós vimos no texto de hoje: autoridade. Pedro, o que tu ligares na terra, será ligado no céu. O que tu desligares na terra, será desligado no céu. Naturalmente, Jesus estava falando para Pedro e para aqueles que iriam suceder a Pedro. Padre, tudo que o Papa falar, nós devemos seguir? Não. Se o Papa falar, por exemplo, de jogo de futebol, não precisa seguir. Se o Papa, por exemplo, falar de astrologia, não precisa seguir. Tudo que o Papa falar sobre fé e moral, que são coisas essenciais para a nossa salvação, ou se em algum momento ele se expressar, e na teologia e no latim nós temos um termo chamado ex cathedra, aí nós temos que acreditar. O Papa não erra. Se ele falar em fé e em moral, ele não erra. Ué, mas o Papa é perfeito? Não, o Papa pode ser mais pecador do que eu. Ué, mas como que ele não erra em fé e moral? Linda, porque Jesus falou, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Jesus disse, Jesus não volta atrás. Jesus não falou para Martinho Lutero. Jesus não falou para Henrique VIII. Jesus não falou para o pastor lá da esquina que fechou um bar, uma mecânica para abrir uma seita. Não, Jesus falou para Pedro. E o legítimo sucessor de Pedro é Francisco. A autoridade. E para mim agora vem o que existe de mais bonito. E aqui eu me orgulho e bato no peito e digo, eu sou católico. Jesus diz, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a minha igreja. Pode ter padres ruins, pode ter papas ruins, pode ter leigos que vivem uma coisa na igreja e outra lá fora. Nós podemos ter todo tipo de pecado, toda contradição, toda podridão, tudo aquilo que existe de pior na igreja católica. Ninguém nunca destruirá a igreja católica. Padre, mas como que você sabe? Porque está na Bíblia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos instituições sólidas no mundo. Tem a Apple nos Estados Unidos, vai acabar. Tem a Coca-Cola, vai acabar. Tem a loja das irmãs aqui, a livraria, vai acabar. Nós temos a Pirelli, marca de pneu, vai acabar. Só tem uma instituição que não vai acabar, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que não vai acabar? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Quer caminho fácil? Seja protestante, seja ateu. Não é fácil ser católico. Eu tenho muito orgulho de ser católico. A igreja compra brigas que só ela compra. Quem que fala contra preservativo? Quem tem coragem de falar contra a segunda união matrimonial? Quem que tem coragem de falar contra a fertilização in vitro? Só a igreja católica. A igreja é muito, entendam o que eu vou dizer, a igreja é muito corajosa, é muito audaciosa, não quer nem saber se católico vai gostar ou não. Agora, às vezes a gente, padre, fica meio polido, com medo, não fala e tal. Mas a igreja é muito clara.
Existem brigas que só a Igreja Católica compra. Por quê? Porque ela não está com medo de ser destruída. E nós não estamos lutando por números. Nós estamos lutando por almas para irem para o céu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou tranquilo. Eu nasci católico e vou morrer católico. A minha igreja não acaba. Padre, a igreja nunca vai acabar? Vai, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Aí não precisa mais a igreja. Mas antes disso, tranquilo. Agora, quem quer ser protestante, ir para uma igreja fundada por homens, cada um é livre. Quer ficar na igreja de Jesus? Só tem uma opção. Una, santa, católica e apostólica. Eu falei que eu ia voltar ao assunto que eu estava falando antes e agora o padre volta. E muitos vão dizer assim, padre, como que a Igreja Católica e a Igreja de Cristo tem tanta coisa errada na Igreja Católica? No começo eu dizia para vocês que nós estudamos a história a partir de duas perspectivas. A perspectiva cronológica, e nós estudamos a história a partir da perspectiva da graça. Quando nós olhamos a igreja a partir de duas perspectivas também. A igreja pode ser vista a partir da perspectiva da história e a partir da perspectiva da graça. Como que nós vemos, conhecemos e estudamos a igreja a partir da perspectiva da história? Tiveram erros. Nós tivemos, por exemplo, um Papa que viveu aproximadamente entre o ano 1492 até 1503. O nome dele era Henrique, o nome dele era Alexandre VI. Alexandre VI teve 11 filhos. Que vergonha. Que vergonha. Aconteceu uma situação em Macau não faz muito tempo que vai meio por esse caminho também. Todo mundo ficou com vergonha. Aconteceu casos nos Estados Unidos e na Irlanda. Padre, não fala desses assuntos. Eu vou ter vergonha. Vocês ouvem na televisão, ouvem na rua. Eu não vou esconder. Teve casos de pedofilia na igreja. Viu? Essa é a perspectiva histórica. A igreja tem problemas históricos desde o começo. Jesus escolheu 12. E Jesus disse para um dos 12, você vai cuidar do dinheiro da comunidade. Sabe o que esse que ficou responsável e foi escolhido por Jesus para cuidar do dinheiro da comunidade, sabe o que ele fazia? Eu falo uma vez com palavras bonitas, depois eu falo no português claro. Ele saqueava o dinheiro. Agora com palavras claras, ele roubava o dinheiro. Roubava, ladrão. Jesus deu tudo para os apóstolos durante toda a sua vida. Quando ele mais precisou dos 12, que foi quando ele estava na cruz, sabe quantos que ficaram com ele? 1. Viu, a igreja ela tem fracasso desde o começo. Tem problema desde o começo. Quando nós olhamos a igreja a partir da perspectiva histórica, tem problemas. Dias atrás aconteceu uma vergonha no Brasil. Um padre fez uma tatuagem de uma abelhinha na mão. Um padre famoso, imagina, o padre consagrando, levanta a Eucaristia e todo mundo vê a abelha na mão do padre. E aí mães me perguntando, mãe, padre, eu sempre disse para o meu filho não fazer tatuagem, e agora o meu filho diz, mãe, por que eu não posso fazer? O padre também faz. O padre está errado. Não estou expondo, todo mundo sabe a situação no Brasil. Ontem saiu um problema de escândalo em relação a dinheiro, ninguém sabe se é verdade ou não. Tem problemas históricos, mas a igreja tem muita coisa linda historicamente. Eu preparava esta pregação, e eu estava saindo de casa, a missa começou às 11, minha casa é pertinho, 10h57, estava saindo de casa para vir para a igreja. Quando eu olhei do meu quarto para fora, eu vi uma cena que tocou muito meu coração. 2 irmãs da congregação de... Eu tenho o vídeo aqui, depois alguém me pede no fim da missa eu mostro. 2 irmãs da congregação de Madre Teresa de Calcutá, com uma sacola nas costas. E de repente elas encontraram um idoso, bem na lateral ali do consulado português. E as irmãs encontraram um idoso. E as irmãs começaram a conversar com eles, de repente eu vi aquela irmã, 2 irmãs de Madre Teresa de Calcutá, abrindo a sacola, pegando uma travessa, um box de comida, entregando para aquele pobre. E ele deu um sorriso, ela colocou a mão nele, fez um sinal da cruz, e as irmãs subiram aquela rua ali do consulado, e ele veio para o lado da catedral, da Sé, aquele idoso. Quem de vocês ficou sabendo disso? Ninguém.
Quem da imprensa que ficou sabendo disso? Ninguém. Qual telejornal que vai noticiar isso? Ninguém. Agora, se eu der um pega em alguém, der um grito aqui na igreja, daqui a pouco todo mundo fala. Então é isso. É assim que a igreja é tratada. Perspectiva da história. Vamos para a segunda parte para nós terminarmos. Essa é a perspectiva da história. Tem erros, tem pecados. Agora tem uma perspectiva da graça. E é aqui que nós queremos conhecer a igreja. Qual que é a perspectiva da graça? Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Acabou. É para sempre. É aqui que nós devemos ver a igreja. Pode ter tudo isso. Pode ser que o meu pai não seja aquele que tenha mais fé entre os três. Ele é meu pai e acabou. Pode ser que o meu pai não seja aquele mais parecido comigo. Ele é meu pai e acabou. É do laboratório. É do livro do cartório. É histórico. Olhe a igreja e conheça a igreja a partir da perspectiva da graça. E agora eu encerro dizendo assim: nós que somos católicos, e aqui é só para quem quer ser católico de verdade. Quem quer ser um católico mais ou menos, talvez não sirva muito o que eu vou dizer. Mas se você quer ser um bom católico, a nossa responsabilidade é muito grande. Não dê escândalo. Não dê escândalo. Seja um bom católico. Seja um católico de fato. Me recordo minha mãe, os meus pais vieram aqui, e a minha mãe, antes de se despedir, ela disse assim: filho, um segredo contando para vocês. Ela disse: filho, eu fico muito feliz de perceber que as pessoas gostam de você. Todas as noites que eles ficaram aqui, almoço, cada dia num lugar diferente, com famílias e pessoas diferentes, não pararam um minuto. Filho, que bom perceber que as pessoas gostam de você. O pai e a mãe ficam muito felizes. Mas filho, tudo isso que você levou 4 ou 5 anos para construir, em 5 minutos você pode destruir tudo isso. Toma cuidado. Eu posso destruir e você também pode destruir na sua vida. Anda certo. Anda correto. Dá muito trabalho ter uma vida dupla. Dá muito trabalho ficar com um pé em cada barco. Vai rachar a perna no meio. Não dá certo. Peça essa graça a Deus, de amar a igreja, porque Jesus subiu em um barco, o barco de Pedro. Jesus subiu em um barco, o barco de Pedro. Peçamos a graça de amar a igreja, de defender a igreja e de testemunhar com a nossa vida que Jesus tem uma igreja, fundou uma igreja, una, santa, católica e apostólica.